Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV. Apresentamos agora uma série de programas com os principais fatos acontecidos em 2021. São notícias conectadas ao meio ambiente, ao mundo do trabalho e às questões de gênero. O número de crianças que cruzam a selva de Darién a pé atingiu o ponto mais alto de todos os tempos, alertou a Unicef. A selva Darién, que separa a Colômbia do Panamá, é um dos lugares mais perigosos para os migrantes que tentam chegar até a América do Norte. Quase 19 mil crianças migrantes cruzaram a selva até agora este ano, quase 3 vezes o número registrado durante os 5 anteriores, combinados. Mais de 1 em cada 5 migrantes que cruzam a fronteira entre a Colômbia e o Panamá são meninos e meninas. Metade deles tem menos de 5 anos. Nesta densa floresta tropical, famílias de imigrantes com crianças estão particularmente expostas à violência, incluindo abuso sexual, tráfico e extorsão por gangues de criminosos. As crianças que cruzam a selva de Darién também correm o risco de diarreia, doenças respiratórias, desidratação e outras doenças que requerem atenção médica imediata. Cada menino e menina que cruza a selva de Darién a pé é um sobrevivente, disse o diretor regional da Unicef para a América Latina, Jan Koug. Nas profundezas da selva, roubos, estupros e o tráfico de pessoas são tão perigosos quanto animais selvagens e insetos e a completa falta de água potável. A pandemia evidenciou o fracasso das políticas neoliberais. Além disso, intensificou a desigualdade e a carência de proteção social e justiça social. A crise e os impactos da pandemia revelaram as grandes ameaças à vida representadas pela crise ambiental, reforçando o caráter transversal do debate por um modelo de produção e consumo de respeito à natureza. As consequências da pandemia no emprego, assim como na queda da produção e o aprofundamento da desigualdade, não têm precedentes. O impacto é mais profundo para os trabalhadores autônomos em condições de informalidade, tendo em vista a falta de acesso à proteção social, serviços públicos, saúde, educação e moradia digna. Esse enorme contingente de trabalhadoras e trabalhadores não possuem direitos trabalhistas, não são beneficiados pelo direito à negociação coletiva e têm a sua sindicalização dificultada. Esse setor da classe trabalhadora vive essa crise com privações ainda maiores que afetam o direito à vida e à alimentação. Além disso, a exposição desses trabalhadores à crise ambiental é ainda maior. Os planos de recuperação propostos, bem como os atuais compromissos assumidos por governos, são insuficientes para impulsionar a transição para uma economia diferente, social e ambientalmente sustentável. O multilateralismo avançou em compromissos formais, mas carece de mecanismos eficazes para garantir a natureza vinculativa dos acordos. O Acordo de Paris foi uma conquista importante ao incluir no seu preâmbulo a demanda dos trabalhadores e dos movimentos sociais, a transição justa. No entanto, as propostas que estão avançando para uma transição e para mitigação e adaptação não atendem a esses princípios. A relação entre os ataques às democracias e ao meio ambiente fica evidente em casos como o do governo genocida e negacionista de Jair Bolsonaro. Os retrocessos em matérias de direitos sociais e ambientais não se limitam ao Brasil e impactam regional e internacionalmente em toda a classe trabalhadora. Na região das Américas, particularmente na América Latina e no Caribe, a classe trabalhadora está na primeira linha dos afetados pela crise sanitária, social e econômica desencadeada pela pandemia. A classe trabalhadora também está na primeira linha dos afetados pelas consequências da crise ambiental e climática. A forma como a crise ambiental afeta a classe trabalhadora está associada a vulnerabilidades pré-existentes resultantes da desigualdade, da opressão e da discriminação. Por isso é necessário tornar visível a situação das mulheres trabalhadoras, os trabalhadores afrodescendentes, os povos indígenas, migrantes e LGBTQI+.
Desde a fundação da CSA, o sindicalismo nas Américas levantou a necessidade de repensar o modelo de desenvolvimento. A proposta da CSA para o desenvolvimento sustentável com justiça social envolve desafiar a ordem econômica dominante marcada pela mercantilização e financiarização de bens comuns, gerando as desigualdades que permitem a continuidade do atual sistema de exploração tanto da natureza como da classe trabalhadora. Bárbara Figueroa, secretária de Desenvolvimento Sustentável da CSA, declarou em evento no marco da COP26 que falar em transição justa sem respeitar direitos é negar justiça. Segundo ela, muitos governos latino-americanos aparecem na COP26 como líderes na luta contra as mudanças climáticas, enquanto oprimem as suas populações. A secretária da CSA participou de uma série de atividades relacionadas à transição justa, o modelo de produção e consumo sobre o futuro energético público organizado na Tued Global na COP26. Segundo Bárbara Figueroa, as perguntas sobre energia para quê e para quem estão intimamente ligadas às mudanças no modelo de produção e consumo. Segundo a secretária de Desenvolvimento Sustentável da CSA, a energia deve ser destinada para a vida, para a produção e reprodução da vida em condições de trabalho decente. Para isso, é fundamental o debate sobre a propriedade, sobre o papel dos estados, dos trabalhadores e dos sindicatos no atual contexto da crise climática, social e política. Representantes do Movimento Sindical Internacional, convocado pela Confederação Sindical Internacional e pela Confederação Sindical das Américas, se reuniram para discutir a campanha Ação Solidária com o Povo Haitiano. Durante o encontro, dirigentes sindicais haitianos denunciaram a situação crítica pela qual atravessa o país. Jean Bonal Fatal, presidente da Confederação dos Trabalhadores dos Setores Público e Privado do Haiti, apresentou um relatório sobre o cenário de violações aos direitos humanos e violência contra líderes sindicais e sociais no Haiti. Há um clima de insegurança alarmante, um ataque sistemático a sindicalistas e opositores. Também existe um quadro sistemático de violências contra as mulheres, um clima de terror no Haiti fomentado pelo governo com uma velha ditadura. Representantes do movimento sindical de diferentes partes do mundo denunciaram as organizações internacionais e governos que apoiam o regime de Jovenel Moïse, que governa de forma ditatorial e que tem causado níveis de corrupção endêmica nunca vistos desde o fim do regime de Duvalier em 1986. Esta acción que consideramos totalmente equivocada, están apoyando directamente al dictador Moïse, porque así hay que llamarlo en este momento, él es un dictador. ¿Por qué? Porque hace un año disolvió el Parlamento, ahora despidió a toda la Corte Suprema de Justicia y apresó a uno de los jueces. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es otra cosa que una dictadura. Qué bueno que nos podamos encontrar en esta ocasión, ¿no? Con fines de solidaridad para fortalecer esta necesaria solidaridad que amerita, ¿no? Esta difícil situación a la que está siendo sometida el pueblo hermano de Haití. Sin lugar a dudas, en estos momentos es cuando debemos decir presente, como históricamente lo hemos hecho desde el movimiento sindical ante un pueblo que ha sido saqueado, que ha sido abusado constantemente, como lo es Haití. Em uma sessão de 22 horas, a Câmara de Deputados do Chile aprovou o início de um processo de destituição do presidente Sebastián Piñera. A votação contou com 78 votos a favor, 57 contra e 3 abstenções. A decisão agora está nas mãos do Senado, órgão que ficará encarregado de julgar o presidente pelo escândalo revelado pelo Pandora Papers. A oposição precisava justamente de 78 dos 155 assentos para aprovar a acusação de violação ao princípio da probidade e de comprometer seriamente a honra da nação. No Senado, é necessário um quórum maior de 2/3 para a votação que ocorrerá poucos dias antes das eleições, marcadas para o dia 21 de novembro, nas quais será eleito o sucessor de Piñera. O
Pandora Papers revelou supostas irregularidades na venda da empresa de mineração Dominga por uma empresa pertencente aos filhos de Pinheira nas Ilhas Virgens Britânicas, a um amigo próximo da família presidencial, apenas 9 meses depois dele ter assumido o primeiro mandato como presidente, de 2010 a 2014. Pinheira, detentor de uma das maiores fortunas do Chile, defendeu que saiu da sociedade em 2009. O advogado do presidente, Jorge Galvez, falou durante mais de 6 horas e alega que a denúncia apresentada poucos dias antes das eleições tem motivação política. A iniciativa independente Climate Central, responsável por divulgar os efeitos das mudanças climáticas, publicou um conjunto de fotos e vídeos mostrando como serão 184 cidades costeiras, monumentos e locais icônicos de todo o mundo se a crise climática continuar seu curso atual. Com o atual cenário de emissões, o mundo atingirá um aumento de 3 graus Celsius na temperatura global, o suficiente para que pelo menos 50 grandes cidades percam a maior parte de suas áreas populosas, que ficarão debaixo d'água. Por meio de fotos e vídeos comparativos, a equipe fez projeções reais, contemplando 2 cenários. Um realista, que se baseia na tendência atual e estima que o aumento de 3 graus Celsius na temperatura global no final do século XXI será inevitável, e o outro, no que as disposições dos acordos de Paris sejam cumpridas e o aumento da temperatura para o ano de 2100 seja limitado a 1,5 graus Celsius. O objetivo da campanha é mostrar que o futuro depende das decisões climáticas tomadas hoje. As últimas previsões foram divulgadas com um vídeo mostrando o impacto da elevação do nível do mar em cidades como Singapura, Houston, Cidade do Cabo, Glasgow, Rio de Janeiro, Copenhague ou Nova York, se o curso atual das emissões de gases de efeito estufa for mantido. Durante anos, organizações feministas conseguiram incluir na agenda política o debate sobre a descriminalização do aborto, buscando acesso igual em todo o país. Ao contrário de outros países latino-americanos, no México o acesso ao aborto depende da legislação de cada um dos 32 estados que compõem o país, gerando um quadro de desigualdade de direitos. Em 27 estados, só é possível abortar em caso de estupro, perigo de morte ou risco à saúde da mulher, ou se o feto tiver graves alterações congênitas ou genéticas, se a gravidez for resultado de um não consenso sobre inseminação artificial ou que existam causas econômicas para interrompê-la. Cada estado tem os seus próprios critérios para permitir o procedimento. No entanto, em muitos estados o acesso permanece muito limitado, mesmo se o solicitante atender aos requisitos. De acordo com a ativista mexicana Fulda do Grupo Giri, existem muitos obstáculos. Em termos de aborto por estupro, há um marco bastante protetor, não só nos códigos penais, mas também na Lei Geral de Vítimas. Em tese, deveria haver acesso, mas existem muitos obstáculos. Os coletivos acreditam que a questão do aborto avançará mais rápido do que esperado, porque há uma série de iniciativas concomitantes, como ações judiciais em curso e projetos que tramitam no âmbito do Poder Legislativo. Mesmo com a busca por assegurar formalmente os seus direitos, as mulheres seguirão lutando para garantir o exercício do direito em todos os estados do México. Em termos educacionais, no dia 12 de março de 2020, quando se declarou a pandemia, 180 milhões de crianças, adolescentes e jovens ficaram sem aulas. Isso gera um impacto na educação que pode se refletir ao longo do tempo. Apesar disso, sabemos que a saúde e o controle dos contágios deve ser a prioridade, e não há como negar essa realidade. Infelizmente, esse cenário sobrecarrega os pais e gera uma perda de aprendizagem que deverá ser recuperada assim que possível. A desigualdade social se vê refletida nesse contexto em que os mais pobres sofrem mais com o impacto do fechamento dos centros educativos. Ao mesmo tempo, é importante zelar pela saúde dos professores e de todos os envolvidos no ambiente escolar. As crianças também são vetores de transmissão, podendo contagiar os seus familiares. É um equilíbrio difícil de alcançar, considerando que outros países que controlaram melhor a pandemia retomaram as atividades e já estão, mais uma vez, ganhando terreno na formação de suas futuras gerações.
A Colômbia foi incluída na lista da OIT de países que deverão prestar contas por violações a convenções internacionais sobre direitos trabalhistas, liberdade de associação e direitos humanos. Segundo a CUT Colômbia, a lista gera constrangimento ao país que deverá responder ao Comitê de Aplicação de Normas da OIT. De acordo com a organização, 19 países serão convidados a prestar informações ao comitê. Ao lado da Colômbia estão Bielorrússia, Bolívia, Camboja, China, Colômbia, El Salvador, Etiópia, Gana, Honduras, Iraque, Cazaquistão, Kiribati, Maldivas, Moçambique, Namíbia, Romênia, Tadjiquistão, Turcomenistão e Zimbábue. Esta lista é integrada pelos piores países para os trabalhadores em termos de direitos trabalhistas e sindicais, o que deveria ser uma vergonha para este governo, afirmou a CUT em nota, na qual acrescenta que o governo da Colômbia tem sido objeto de múltiplas denúncias de violência contra sindicalistas. No dia dedicado à promoção da justiça social, a ONU fez um apelo para a superação da exclusão digital acentuada pela crise de Covid-19 e pede uma regulamentação que proteja os trabalhadores. A economia digital está se transformando e transformando o mundo do trabalho. Por isso, é necessário estabelecer normas que protejam os trabalhadores que trabalham em plataformas digitais e criem condições justas, destacou a ONU. Na última década, a expansão da conectividade de alta velocidade, computação em nuvem e dados levou à multiplicação de plataformas digitais que têm se inserido em muitos setores da economia e da sociedade. Desde o início de 2020, as consequências da pandemia de Covid-19 intensificaram o uso de dispositivos de trabalho remoto e permitiram a continuidade de inúmeras atividades comerciais, fortalecendo ainda mais o crescimento e o impacto da economia digital. A crise também expôs e exacerbou a crescente divisão digital entre os países industrializados e as nações em desenvolvimento, especialmente em termos de disponibilidade, acessibilidade e uso de tecnologias da informação, comunicação e acesso à internet. No cenário resultante da pandemia, a exclusão digital também aprofundou as desigualdades dentro das sociedades e entre os países, destacou a ONU. A União Geral dos Trabalhadores da Espanha apresentou um informe que estuda o impacto do acordo entre a União Europeia e o Mercosul sobre a economia espanhola. Segundo o informe, o acordo provocará a destruição de 900 a 4.000 postos de trabalho nos setores da agricultura, pecuária e silvicultura. O aplicativo TikTok lançou nos Estados Unidos uma função para se candidatar a vagas de emprego por vídeo. A rede social chinesa criou um programa que permite aos usuários responder a ofertas de emprego com um pequeno vídeo, em vez de enviar um currículo da maneira tradicional. Em Alta Guajira, a região mais desértica da Colômbia, o Covid-19 chegou apenas no mês de março deste ano. Mesmo assim, gerou grande preocupação antes da redução do número de contágios. Segundo a autoridade tradicional da comunidade repimana, Maria Cristina Epeiú, recebemos um grande impacto com a verificação dos novos casos de vírus, pois não estávamos preparados. E há pessoas que morreram e até agora não sabemos se as mortes estão relacionadas ao Covid-19. Nesta comunidade de casas de taipa e redes na entrada, o moinho está agora girando novamente, depois que a ONG Oxfam ajudou a substituí-lo em um programa de prevenção ao Covid-19 financiado pela Agência de Cooperação Europeia. Em um departamento onde vivem cerca de 880 mil pessoas, houve 41.894 casos e 1.317 mortes por Covid-19, embora a falta de documentação de casos seja muito grande. A promotora comunitária da Oxfam, Ana Flor Ipuana, diz que eles não consultam o hospital e nem sequer a instituição de saúde, onde estão filiados, porque têm medo, porque viram muitos casos que pacientes são levados entubados no hospital e acabam saindo de lá mortos. O governo declarou que leva em conta a cultura ancestral nas suas ações. Segundo dados parciais do Ministério da Saúde, 112 mil indígenas já foram vacinados em todo o país. Os apicultores da Guatemala buscam manter suas atividades no país centro-americano em um contexto de crise climática e do envenenamento recente de mais de 1 milhão de abelhas em uma fazenda na região central do país.
A esses fatores se soma a pandemia de Covid-19, que além das mais de 10 mil mortes na Guatemala e mais de 340 mil casos, impactou na produção, causando uma queda de 27% no último ano. Para Edwin Munhoz, um dos 3.300 apicultores legalmente registrados, a abelha é considerada um sensor do grau de poluição que temos no planeta. E, como se sabe, desempenha um papel imprescindível na polinização, já que 75% a 80% dos vegetais se reproduzem pela transferência do pólen das abelhas. No país, existem 5.000 apiários e 3.300 apicultores cadastrados no Ministério da Agricultura. Mais de 65% deles estão localizados na parte sudoeste do país. A Guatemala produz uma média de 2.000 toneladas por ano. O maior comprador do mel da Guatemala é a Alemanha, que em 2020 importou 63% da produção do país, seguido pela Costa Rica e Espanha, com 7% cada. Machu Picchu recebeu uma visita inesperada. 2 ursos andinos foram vistos transitando pelas áreas mais sagradas do complexo, deixando um dos guardas do parque arqueológico atônito. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum ver os ursos andinos perto dos vestígios de Machu Picchu, quando abandonam momentaneamente a densa selva que os rodeia. Porém, não é tão comum vê-los passeando pelos locais turísticos. Isso aconteceu porque, com a pandemia, o número de visitas foi restringida, com um número de visitantes muito menor do que os 5.000 pessoas que passam todos os dias em Machu Picchu. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. E na próxima semana, nos vemos com novas notícias.